Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez, estamos aqui com o devocional Prioridade, dando continuidade aos ensinos profundos de Jesus. Jesus, num monte chamado Monte das Bem-aventuranças, ele deu aos discípulos e à multidão que estava ali para ouvi-lo ensinos extraordinários. Esses ensinos estão em Mateus 5, capítulo 5, 6 e 7. E nós começamos aqui no devocional a explicar essas bem-aventuranças. Na maioria das traduções está escrito bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz. Na tradução que nós usamos, a NVT, ela é uma tradução que a linguagem é mais fácil. Então aqui está escrito felizes. Essa tradução substitui o bem-aventurado pelo feliz. E nós aprendemos com Jesus a verdade sobre ser feliz. A verdade sobre ser feliz. Sobre ser feliz de verdade. Ser feliz não é sobre ter. Não é sobre ter coisas. Não é sobre nada externo. É uma condição interna, é uma condição espiritual, está relacionado ao ser, quem nós somos. E aí Jesus vai ensinar aqui quem devemos ser. E que fique claro que isso que ele ensina aqui, essas coisas que ele fala, nós não conseguimos ser sem ele. Então, nós costumamos falar isso nos cultos. Quem acompanha os cultos da comunidade Vida de Filho já deve ter me ouvido, deve lembrar de ter me ouvido falar sobre isso. Da mesma forma, ou assim como Jesus orienta, ele também capacita. Ele ensina e capacita. Em Cristo nós temos orientação e capacitação. Essa capacitação se dá pelo Espírito Santo. Então, a palavra, os ensinos nos orientam e nos capacitam também. E o Espírito Santo também nos orienta, mas principalmente capacita. Também capacita. Então, essas são as duas coisas que mais nos orientam. Essa é o que nos dá norte. Nós pautamos nossa vida, ações, reações, escolhas na palavra e no Espírito Santo. Ambos nos orientam e nos capacitam. E feliz é quem faz isso. Hoje, nós vamos falar sobre os puros de coração. Está no versículo 8, Mateus 5,8. Ele disse: felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que têm um coração puro. Aí tem a consequência, a recompensa. Esses verão a Deus. Qual é o sentido bíblico de coração? Né? O que significa o coração? Vamos começar falando sobre isso. O coração é tido como centro da personalidade. Não se trata apenas dos afetos ou das emoções, mas inclui mente, as emoções, as vontades. Quando a gente fala do coração, a gente está falando do ser humano na sua totalidade. Então Jesus está falando que a pureza deve, penetrar os corredores de nossa vida, nossos pensamentos, emoções, motivações, desejos, vontades. E como ele é puro, só ele como o Espírito Santo é um Espírito puro, só ele para nos capacitar a termos também um coração puro. Ele tanto nos dá um novo coração, como também nos limpa o coração que ele deu. Então, Deus, a gente vê também na palavra, outro ponto que vale a pena a gente ressaltar aqui, que Deus, ele vê o coração. Quando Samuel foi escolher Davi e ungí-lo como rei de Israel, quando ele foi escolher o rei de Israel, né? E ele estava olhando para os irmãos de Davi e procurando. A aparência deles era melhor, era maior, eles eram maiores, mais fortes. Mas Deus falou para ele ir até Davi. E quando ele se deparou com Davi, Deus fala para Samuel: não se atente para a aparência dele, porque
eu vejo o coração, não sou como os homens que vê a aparência. Essa passagem é muito, muito forte. Então, Jesus, ele olha o coração. Quando ele olhou, por exemplo, para o coração dos fariseus, ele condenou a hipocrisia que muitos fariseus tinham na época. Eles mantinham uma santidade exterior, sabe? Mas por dentro, eles eram impuros. Jesus até cita o copo, fala que compara ao copo que foi lavado, né? Que o exterior do copo está limpo, mas por dentro o copo está sujo. E também chamou esses fariseus de sepulcros caiados. Você pode meditar lá, vale muito a pena dar uma meditada em Mateus 23. Aliás, Mateus 23 é quando Jesus ele entra, antes disso ele já tinha entrado, mas principalmente no 23 ele entra num embate contra a hipocrisia, contra a religiosidade humana. E ele, assim, apesar de manso e amoroso, misericordioso, ele, dessa vez, ele é ousado e ele vai para cima mesmo desses religiosos, porque prejudicavam o povo, né? Quando envolve o povo, quando envolve outras pessoas, quando o coletivo é prejudicado, esse Jesus manso, amoroso, paciente, ele se torna duro e ousado, porque ele está zelando pelos demais, ele está zelando pela coletividade. Não é difícil da gente entender isso. Então, o coração puro é quando os motivos, as intenções, os princípios são puros. São aquelas pessoas que carregam dentro de si uma sinceridade, apesar dos seus defeitos, que todos nós temos, mas elas não são fingidas, não são hipócritas, sabe? Elas não são duas caras, elas não são uma coisa, por exemplo, na igreja e outra fora, não fala uma coisa aqui, daqui a pouco fala outra e daqui a pouco outra. Não, ela é sincera. A pureza tem a ver com isso. E como eu disse no início, essa purificação vem pelo Espírito de Deus, porque pela natureza humana nós temos raciocínios inúteis, pensamentos vãos, desejos terrenos, pensamentos, paixões. O ser humano, né, essa carne, paixões corruptas, orgulho, vontade própria, impaciência, raiva, malícia, inveja, cobiça, ambição egoísta, tudo que é da carne. Tudo que é da carne. Então, só o Espírito Santo para nos libertar de nós mesmos, nos libertar dessa carne. Esse foi o assunto dos últimos 2 domingos. Fica aqui o convite para você. Como são 2 horários, você pode participar de um dos 2, presencialmente ou online. Você pode participar de um dos 2, porque aí a gente se aprofunda, né? No culto a gente tem mais tempo. A Bíblia fala que para o puro tudo é puro, todas as coisas são puras, e para o impuro tudo é impuro. Então a pessoa às vezes enxerga coisa onde não existe, ela enxerga impureza, mas porque o seu coração é impuro. Então e normalmente é assim, né? Muitas vezes as pessoas julgam o outro por aquilo que na verdade já está dentro delas. E a Bíblia ensina também, a Bíblia fala sobre isso. Muitas vezes uma pessoa pura de coração é considerada boba, né? E uma coisa também que é importante a gente entender é que nós devemos guardar o coração. Está escrito isso. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O coração, ele é a fonte de tudo. Se o coração estiver impuro, nossa oração, nosso louvor, nossa ação, nossas ações e reações podem acabar sendo impuras ou serão impuras como consequência de uma impureza que está lá dentro. É tão verdade isso que está escrito: a boca fala o que o coração está cheio. Então, se estiver cheio de pureza, vão sair palavras puras. Se estiver cheio de impureza, sairão palavras impuras. Palavras impuras. Então, nós precisamos guardar o coração para mantê-lo limpo. Além de buscar em Deus um novo coração, além de pedir para Deus limpar o coração, também procurar guardá-lo. Precisamos
vigiar, fugir da aparência do mal. Tudo que entra no nosso coração vem pelos olhos e pelos ouvidos. Isso também nós falamos no último domingo. Aliás, pessoal, nós estamos aqui no novo canal, né? Fica aqui um convite para você se inscrever em 2 canais. Nesse novo, que é Marcelo Paraíso dos Anjos, e se inscrever também no canal da Comunidade Cristã Vida de Filho. Entra lá no canal do YouTube e clica lá no botão para você se inscrever e você tem a oportunidade de assistir novamente a mensagem, de refletir mais, de quando perder, poder assistir pelo menos a mensagem lá, não o culto inteiro, mas a mensagem. Então fica aqui essa dica, né, para se inscrever nesses 2 canais. Então é isso, precisamos vigiar o que a gente vê, o que a gente ouve. E muitas vezes acaba entrando, porque não tem como a gente controlar tudo que a gente vê e tudo que a gente ouve. Depende do que as pessoas falam. Às vezes isso foge do nosso controle. Quando está no nosso controle, a gente evita, a gente foge da aparência do mal. Mas quando a gente acaba ouvindo, né? Acaba vindo. E quando isso acontece, aí nós precisamos ser rápidos em orar, em resistir, para que aquilo fuja, para que aquilo saia, para a gente não alimentar aquilo que foi falado, aquilo que a gente viu, e aquilo não virar um sentimento ruim, aquilo não crescer dentro de nós. Precisamos cortar o mal pela raiz. Olha, teria mais coisas para falar. Eu vou encerrar aqui e vou continuar amanhã. Eu vou fazer, igual nós fizemos no versículo 6, a parte 2. Aí amanhã, no devocional de amanhã, eu vou falar sobre como limpar o coração, sabe? Na prática. Como limpar, como guardar. Amanhã a gente vai entrar no como. Tá, ok, entendi, Marcelo, muito bacana. A gente precisa limpar o coração. Esse ensinamento de Jesus é extraordinário, mas como? Eu quero aprender como. Vamos falar amanhã. E vamos falar também sobre as consequências. Os limpos verão a Deus. O que significa ver a Deus? Se os limpos de coração verão a Deus, e os sujos de coração não verão. Então a gente precisa falar sobre isso também. Vamos orar e amanhã a gente dá então continuidade, faz a parte 2 desse versículo 8. Nosso Pai, nosso Deus, muito obrigado mais uma vez por essa palavra. Aliás, obrigado por tudo. Obrigado pela tua presença, obrigado pela tua palavra, obrigado por ter muitos que oram agora, já receberam um novo coração, já tiveram seus corações limpos. Eu te agradeço por esses. Nós te agradecemos muito de todo o coração. E te agradeço por essa pessoa que humildemente ouviu essa mensagem e foi tocada para limpar o coração, para perdoar, para ter misericórdia, como falamos ontem. Isso, um versículo está ligado ao outro. Para a gente praticar, meu Pai, o versículo 7 e o 8, o 7 ter misericórdia, o 8 ter coração limpo, precisamos praticar o 6. Precisamos praticar o que fala, feliz o que tem fome e sede de justiça. Precisamos buscar, precisamos orar, precisamos nos apegar, precisamos bater na porta, pedir, porque quem busca acha, quem bate na porta, a porta abre, quem pede recebe. Então, Senhor, coloca essa sede, essa fome de ter um coração limpo, de te ver. Nós queremos te ver nessa vida e no porvir. E queremos que a nossa família, nossos familiares, amigos, as pessoas que nos cercam também te vejam. Então, se alguns deles têm um coração impuro, magoado, ferido, sujo, toca no coração deles para que eles te busquem e possam ter um coração novo e limpo, guardado. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Que a graça, que a paz de Jesus esteja no teu coração, que a força dele esteja contigo. Deus abençoe o teu dia, o teu trabalho, os teus estudos, o que você vai fazer, em nome de Jesus. E eu quero, para encerrar aqui, dizer que nesse domingo, no próximo, nós teremos aqui na Comunidade Cristã Vida de Filho um domingo da família. Vamos nos ajoelhar com os nossos familiares, vamos abraçá-los, vamos orar juntos e vamos dar uma mensagem do Evangelho.
para as famílias. Então você que é aqui do estado, está convidado para vir com tua esposa, teu marido, teus filhos, convidar as crianças, vamos orar pelas crianças também. E você de outro estado está convidado para chamar, para falar com o teu familiar, para participar do culto de forma online. Amanhã, nos próximos dias, a gente vai falar mais sobre isso. Grande abraço a todos. Vamos para cima, na mente, bons pensamentos, a sabedoria divina e a moderação. No coração, o evangelho genuíno e muita gratidão. Tchau!